Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, todos bem? Tranquilos? Maravilha! Vamos lá então para a gente continuar aí com o nosso conteúdo da disciplina Estrutura de Dados da instituição UFR, né? Então, conforme combinado com vocês, estou gravando essa aula aqui para a gente dar continuidade aí no conteúdo, né? Ver um pouco mais aí sobre estrutura de dados e a matéria que a gente vai ver agora, né? A parte que a gente vai ver agora é um pouco sobre organização de estruturas de dados. Até agora a gente viu aí como manusear algumas estruturas, né, as estruturas mais simples, como criar as estruturas, como inserir ali uma informação, como remover, os tipos de estruturas diferentes e para que serve cada uma. Agora a gente vai ver como organizar essas estruturas, né, a parte de ordenação. Tá? Então, só para começar aqui, pegar aqui os slides, falar um pouquinho aqui sobre a ordenação, né? Qual que é a importância da ordenação? Então, a ordenação ela serve para organizar os dados, né, dentro de uma estrutura de dados. Serve para classificar, para deixar esses dados de forma mais fácil o acesso, né, um acesso mais eficaz ali, deixar ele mais rápido para ser acessado alguma informação, algum registro dentro daquela estrutura. Então, o objetivo maior é facilitar as buscas e pesquisas dentro de determinadas estruturas de dados. Tá? Quando a estrutura está organizada, está com os elementos ordenados, a consulta em si ela fica mais performática, ela fica mais rápida, ela retorna mais rápido ali uma informação. E nem sempre essa ordenação ela é feita na estrutura mesmo, digamos assim. Vamos um exemplo, por exemplo, um banco de dados. A gente tem ali uma série de tabelas com uma série de dados armazenados. Mas quando a gente precisa ordenar esses dados, né, para uma consulta, nem sempre a gente vai manusear esses dados na estrutura. No exemplo do banco de dados ali, no arquivo de banco de dados que mantém essas informações. O que a gente pode fazer é ordenar esses dados na aplicação que está fazendo a gestão ali daquelas informações, para que quando uma consulta for feita, essa informação ser trazida ali mais rápida para a aplicação, né? Vamos dizer assim, o front-end da aplicação, ok? Então só para dar um exemplo aí da funcionalidade e da importância desses métodos de ordenação. Bom, e na ordenação, nessas técnicas, né, de ordenação, nós temos aí algumas variantes, né, vamos dizer assim, para se medir o processo de ordenação. O que seria medir esse processo? É identificar se a metodologia empregada para ordenação daquela estrutura ela está tendo um bom desempenho, um bom resultado ou não. A gente tem várias formas ali, várias metodologias de ordenação. Algumas vão executar mais passos, né, vai demorar um pouco mais para organizar aquela estrutura, e outras vão ser mais eficazes, vão ser mais rápidas. Contudo, cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Né? As estruturas que permitem ali ter uma busca, uma ordenação mais rápida, ela vai precisar de um processamento maior do computador, né? Então ela vai exigir um pouco mais do computador, e aquela estrutura ela vai ser mais complexa também. Então ela vai trazer uma organização mais rápida, porém ela vai exigir mais processamento e também vai ser mais complexo a estrutura, né, do algoritmo para implementar aí esta metodologia de ordenação. Já os métodos que executam mais passos, eles são mais simples, tá? E não demandam tanto poder de processamento. Na medida que eles vão fazendo ali a comparação, ele já vai organizando, então ele demanda mais de tempo para organizar uma estrutura de dados. E aí temos aqui algumas medidas que são relevantes para medir esse nível aí de complexidade e de retorno de uma estrutura de ordenação, que é o número de comparação entre os dados ali, entre as chaves, e o número de movimentações. Então, quanto mais comparações uma estrutura faz, às vezes, né, em algum momento, ela vai ter uma lentidão. Não é lentidão, mas ela vai trazer os dados, essa ordenação, não tão rápida quanto as outras.
tá? E tem também o número de movimentações. O que seria esse número de movimentações? Quando a gente vai organizar uma estrutura, né, por mais que eu dê o exemplo aqui que a gente não vai, algumas a gente não vai manusear os dados da estrutura, né, como no banco de dados, mas na camada ali de aplicação, de acesso a esses dados. Quando a organização desses dados é feita, nós precisamos mudar de lugar ali aqueles dados, para que eles fiquem ordenados. Então, cada movimentação, né, cada troca desses dados dentro de uma estrutura é contado ali como uma movimentação, tá certo? Então, essas são fatores aí chaves e relevantes para que a gente possa identificar a melhor estrutura de acordo com o problema que a gente quer resolver ali dentro de estrutura de dados, tá certo? E então nós temos aqui número de comparações, né, da quantidade de registros e número de movimentações. Primeira forma que a gente vai ver aqui de ordenação é o selection sort. É uma das mais básicas, tá? Tanto o selection quanto o bubble, que é o próximo que a gente vai ver agora, são estruturas mais simples e mais básicas também, porém eles levam um pouco mais de tempo para processar esses dados aí, para organizar esses dados. Se bem que para nós aqui, como a gente vai trabalhar com poucas informações, a diferença é quase imperceptível, né, para nós. Mas se a gente for trabalhar com uma quantidade muito grande de dados, né, milhões, bilhões ali de dados para serem organizados, então essa demora, né, a performance vai ser muito mais perceptível ali, tá ok? A gente vai fazer aqui alguns exemplos com um vetor de 10 casas ali, até por questão de tempo, a gente tem que ficar compilando todo o programa, debugando ali, né, várias sessões de comparação e de troca também. Então, o nosso exemplo aqui vai ser com poucas casas, mas depois você pode praticar aí utilizando vetores maiores, tá? Faz um vetor aí com 100 posições, com 200, 300 posições e tenta administrar essas estruturas para identificar ali qual estrutura retorna o melhor resultado, número de comparações, número de modificações. Então, que a gente vai ver aqui como que trabalha aí com cada uma dessas estruturas, ok? Então, vamos lá. Selection Sort. Esse método aqui, ele consiste em pegar, né, se você der uma analisada aqui nessa imagem, deixa eu só voltar aqui, ó, ele vai tentar buscar o menor valor dentro de uma estrutura e ordenar com os próximos valores ali que são maiores que esse menor. Então ele sempre vai estar buscando ali o menor valor e depois o próximo menor e assim por diante. Então há a necessidade de fazer uma comparação daquele dado com todos os dados da estrutura, certo? Então ele vai encontrar a posição daquela informação, em seguida ele pega a casa posterior e compara com todos os outros dados ali da estrutura para que ele possa achar ali o segundo menor valor e assim subsequentemente, tá certo? Então ele vai fazer aí várias comparações de um registro com todos os outros da estrutura, depois de um registro com todos os outros dados da estrutura. Então ele acaba levando um pouco mais de tempo aí para organizar uma estrutura de dados, certo? Então a lógica do selection sort é essa. Agora a gente vai ver aqui como que implementa esse código. Então aqui temos um exemplo de uma função já implementando essa estrutura de dados aí, selection sort. À primeira vista parece que é complicado, né? A gente vê um ponteirinho ali e já acha que o negócio vai ficar difícil, mas não é muito complicado não, tá? Bem tranquilo aqui. O que nós temos aqui? Essa função ela vai receber aqui alguns parâmetros. Tá? Eu posso fazer essa ordenação aqui dentro da função main, tá? Sem problema algum. Eu fiz em função para tornar mais organizado aqui as estruturas, tá certo? E até para facilitar para vocês depois na implementação da atividade que eu vou solicitar posteriormente, tá certo? Então aqui, nessa função, o que nós precisamos? Se a gente for ordenar uma estrutura de dados aí, no caso a gente está trabalhando com vetores aqui, tá? Primeiro, eu vou precisar do vetor, tá? Então aqui, ó, essa função ela vai receber um vetor como... Deixa eu passar o mouse aqui. Aqui, ó. Então, essa estrutura, ela vai receber aqui, essa função, um vetor como parâmetro.
Então aqui ele está como ponteiro, porque lá na função main a gente vai declarar esse vetor, vai preencher esse vetor com valores lá na função main e vamos enviar ele para essa função. Só que a gente não envia um vetor, né? A gente vai enviar um endereço de memória daquele vetor para ele ser manipulado aqui dentro da função. Porque se eu enviar o vetor, ele vai ser passado aqui como parâmetro, aqui dentro da estrutura ele vai ser modificado, porém na função main ele não vai ter a sua estrutura modificada também. Então o que a gente precisa é pegar um vetor desordenado, ordenar ele aqui na função principal e na função main ele já está com a sua estrutura toda ordenada também. Por isso que a gente vai trabalhar com vetor aqui, ou desculpa, com ponteiro aqui, tá bom? Eu passo então o endereço de memória do vetor, que eu preciso ordenar, e o outro parâmetro aqui vai ser o tamanho desse vetor, a quantidade de registros que ele tem, tá certo? Para que a gente possa identificar aqui até onde que o meu loop vai ser executado ali, para que eu possa ordenar esse vetor. Perfeito. Dentro da função, então, eu preciso criar aqui as variáveis controladoras do loop. A gente já fez alguns exemplos de ordenação, acho que durante as aulas, ali eu não lembro se a gente fez, mas eu acho que eu cheguei a comentar com vocês. Quando a gente vai organizar uma estrutura de dados, e eu for varrer essa estrutura, por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura com 10 valores, seguido de valores não ordenados, 6, 5, 3, 9 e tal. Beleza? Se eu percorrer toda essa estrutura uma única vez fazendo a ordenação, eu não vou conseguir concluir toda a ordenação. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Um loop só, ele não é suficiente para permitir que a gente conclua essa ordenação. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, uma varredura nesse vetor, eu vou avaliar aqui os dois primeiros valores, qual que é menor, certo? Então, 6 é menor do que 5. 6 é maior do que 5? Sim, então 5 viria para essa posição, 6 passaria para a próxima. Depois eu validaria 6 é maior do que 3? Sim, faria uma troca aqui novamente. Depois eu validaria 6 é maior do que 9? Não, então o 9 permanece, o 6 fica aqui, certo? O 9, como está aqui na frente, eu validaria ele com o próximo valor. 9 é maior do que 8? Sim, faria a troca. Então só essa seria a primeira vez que a gente percorreria esse vetor. Só que a gente já consegue observar, a gente não vai ter um vetor ordenado. Né? Aqui ficaria o valor 5, 3, 6, 8 e 9. Então não temos uma sequência ordenada. Tá? Se a gente continuar aqui, vai ter algumas ordenações, mas no final das contas, esse vetor, toda a estrutura não vai ficar completamente ordenada. Tá vendo que o número 1 está aqui no final? Ele viria no máximo aqui para a penúltima posição, tá certo? Então o que a gente faz para percorrer, para conseguir ordenar todas as informações dentro de um vetor? Nós temos que fazer 2 loops. Então um loop dentro de outro loop. Por quê? Esse cara aqui, ó, esse for, ele vai, por exemplo, esse cara aqui, ele vai ter um loop de tamanho aqui. Eu não defini o tamanho, né? Deixa eu só desenhar aqui. Canetinha. Digamos que o tamanho desse vetor é de 10 posições. Então, passei aqui o vetor com os valores lá. 2, 5, 1, 4 e 0. Digamos que seja esse vetor aqui e tem mais posições aqui para frente, certo? O meu primeiro loop aqui, ele vai começar em 0, porque os vetores, os índices, o índice do vetor sempre começa em 0, né? Então, por mais que o vetor tenha tamanho 10, o maior índice dele vai ser o tamanho menos 1. Então o índice seria 9. Aqui eu tenho um vetor de 5 posições. Eu vou até apagar esse exemplo aqui e vou deixar ele como 5 mesmo. Só para a gente ter um vetor completo aqui. Caneta. Então, tamanho aqui, 5. Perfeito. Tem um vetor de 5 posições com o índice maior aqui em 4. O meu índice inicial vai ser então 0. O final, né, até onde que esse loop vai rodar? Ele vai rodar enquanto esse índice aqui for menor do que o tamanho, ou seja, enquanto esse índice for de 0 aqui até o número 4.
E quando ele for o número 5, ele não vai mais rodar, porque não existe mais índice aqui, número 5. E vai ser implementado aqui um acréscimo, né, de mais 1 a essa variável controladora. Pois bem, aqui eu tenho um loop de 5 loops, né, de 5 execuções. Esse cara, ele vai executar um outro loop, e esse loop ele começa com a variável controladora j, tá? A gente não vai poder utilizar a mesma variável para controlar os dois loops, porque senão esse loop de dentro aqui ele vai interferir no de fora, e a gente não quer isso. Então nós precisamos de duas variáveis controladoras para cada loop, tá? Porque um executa o outro. Se fossem mais loops fora, né, da estrutura de um loop, ou seja, um for fora da estrutura de outro for, não teria problema nenhum se eu utilizasse a mesma variável. Mas como uma estrutura está dentro de outra, tem que ser obrigatoriamente uma variável diferente. Então a variável que vai controlar esse loop de dentro é a variável j. Essa variável j ela vai ser inicializada em i mais 1, ou seja, 0 mais 1, ele vai começar aqui com o valor 1. Condição de parada, j menor que tamanho, mesmo de cima. Então ele vai rodar de 1 dessa casa aqui até a casa 4, até for menor do que 5. Então o primeiro for vai rodar aqui, deixa eu só colocar aqui a variável i, vai rodar de 0 a 4, e a variável j vai rodar de 1 até 4, certo? Ele vai ser incrementado aqui. Perfeito. Então esse cara vai executar 5 vezes esse cara, certo? E esse cara vai executar ali 4 vezes. Então a gente vai ter aqui esse if aqui, essa estrutura do meio, ela vai se repetir por 20 vezes, tá? Esse if, pelo menos a chamada desse if aqui, vai ser executada 20 vezes. Não quer dizer que isso aqui seja executado também, né? Essa condição tem que ser verdadeira para que essa estrutura do meio aqui seja executada. Mas a condicional vai ser chamada 20 vezes, tá certo? Vamos lá. 20 não. 20 mesmo. 5 vezes 4, 20. Porque aqui eu estou comparando aqui, né? 45 comparações, 28 movimentações, mas esse aqui é um exemplo com um vetor de 10. Então aqui é só 5, a quantidade de comparações vai ser menor também. Então vai para 20. Tá certo? Perfeito. Então dando continuidade aqui, ó. Dentro dessa condicional, que vai ser executada 20 vezes, o que está sendo feito, tá? Ele vai sempre pegar o valor de i como índice para o próprio vetor. Então vamos lá. O i aqui ele começa com 0. Ele vai começar validando. Vetor na posição 0, que é essa aqui, é maior do que vetor na posição j. Quanto que é j? O j está em 0 mais 1. Né? Então 1. Então aqui é o i e aqui é o j. Vetor na posição i, que é 2, é maior do que vetor na posição j, que é 5? Não, nesse caso não é. Então ele não vai cair nessa condicional, ele vai voltar aqui para o laço de dentro. Tá? Ele respeita a hierarquia aqui dos loops. Então o j vai receber i mais 1. Na verdade, essa instrução não é mais executada, né? O que é executado agora é o j++. O j então começou em 1, agora o j vai para 2. Então vai verificar de novo. Vetor na posição i, que é o 2, é maior do que vetor na posição j? O j agora está aqui, né? Na casa 2. Então o 2 é sim maior do que 1. Agora vai executar esse processo aqui de dentro. O que é esse processo aqui? Nada mais, nada menos do que a substituição dos valores. Tá? Aqui tem uma variável x, que é uma variável auxiliar. Ela serve para quê? Para armazenar o valor que vai ser substituído, né, para ele não ser perdido. Então ela serve como uma variável de backup. Tá? Então, no primeiro momento, a variável x vai receber o valor que está no vetor na posição j, que é o valor 1 aqui. Ó. Então x vai valer 1. Perfeito? Depois, vetor na posição j, o j aqui vale 2. Vai receber vetor na posição i. O i está valendo 0, né? Então, vetor na posição i é 2. Então, vetor na posição j agora vai ser 2. Então, esse cara aqui, ó, que era 1, vai para 2 agora. Tá meio feio aqui. Tá certo? E, por fim, vetor na posição i recebe x. Quem que é x? O valor 1, que é o valor que foi substituído aqui.
Quem que é i? O i ele ainda se mantém em 0. Tá? Então o vetor na primeira casa aqui ó, vai receber o x, que é 1. Então, esse 2 vai ser substituído aqui por 1. Tá certo? Então o que aconteceu aqui? Ó? Esse loop ele vai executar 5 vezes. Certo? Vai de 1 a 4. Esse camarada aqui, ó, ele vai ser verificado com essa casa, com essa casa, com essa casa e com essa casa. Até agora o que nós tivemos? A substituição aqui de 1 por 2. Tá certo? Ele vai validar 1 é maior do que 4? Não. 1 é maior do que 0? Sim. Nesse último caso aqui vai haver de novo a substituição. Então o 0 vai vir para a primeira casa, ok? E o 1 vai para a última casa. Então aqui a gente perdeu a ordenação do registro número 1, mas a gente já ganhou a ordenação da primeira casa, tá certo? E aí a gente encerra a execução desse loop aqui de dentro, quando ele chegar aqui no índice 4. E aí ele vai sair desse loop e vai voltar para o loop aqui de cima, onde a variável i vai ser incrementada, então ela vai valer 1 agora, certo? E vai executar de novo esse loop de dentro. Mas o que vai acontecer aqui? Esse loop ele já foi executado e foi encerrado. O j ele vai ser startado novamente, tá certo? Então o i agora ele vale 1 e o j recebe i mais 1. J vai valer então 2 agora, tá certo? Então a minha condição agora vai começar dessa casa aqui, ó, a minha validação, da casa 1. Ó, vetor na posição i. I é quanto? O i agora é 1. Então o que vai acontecer aqui? Tá? Só para resumir. Ele vai validar essa casa com essa. Né? 5 é maior do que 2? Sim. Então 5 vai para essa casa aqui e o 2 vem para cá. Tá? Depois ele vai validar 2. Opa, 5. 2 é maior. Eu acho que eu já estou viajando aqui, né? 2 é maior. Eu já até esqueci que valor que estava aqui. Tá, mas digamos que seja 2 e 5 ainda. Tá? 2 é maior do que 5? Não, então não vai trocar. 2 é maior do que 4? Não. 2 é maior do que 1? Sim, 2 é maior do que 1. Então o 1 vem para essa casa e o 2 vai para a última. Tá certo? Então aqui ó, nós já temos ordenados o 0 e o 1. Ele vai encerrar esse loop, vai voltar aqui para cima, o i vai ser incrementado em mais 1, vai para 2, e a casa que vai começar a ser validada novamente é essa casa com o índice 2 aqui. E ele vai validar esse cara com esse, vai chegar na posição aqui do valor ordenado, ok? Vai para a próxima casa, valida com a última, chega na última, ele acaba validando com ele mesmo, tá? Porque quando o i for 4 e o j for 4, ele ainda vai executar, tá? Porque aqui na condição ele só vai parar quando o i for 5, então ele vai acabar validando. 4 é maior do que 4, né? Vetor na posição 4, vetor na posição 4 é maior do que vetor na posição 4? Não, então ele não vai fazer nada, tá? Ele só vai sair daqui, voltar para o loop de cima, vai validar aqui que a condição também já foi, né, comprometida e vai encerrar esse loop, tá certo? Mantendo aqui o vetor todo ordenado, ok? Acho que é basicamente isso, tá? E aqui, ó, só para vocês terem uma noção, esse cara aqui, esse código foi executado passando um vetor de 10 posições, aqui está o vetor, tá? E aí eu fiz uma seção de comparações lá, coloquei umas linhas ali para monitorar, né, a quantidade de comparações e a quantidade de movimentações que foram feitas. Então, em um array ali de 10 posições, foram executadas 45 comparações e 28 movimentações. Visto que essas movimentações elas são variáveis, tá? As comparações não, as comparações elas são fixas, porque ele sempre vai estar validando. Na verdade, não. A comparação ela é fixa, então ele sempre vai pegar esse cara, comparar com essa casa, com essa casa, com essa casa, com a próxima, com a próxima, com a próxima, com a próxima,
com a próxima e com a próxima. Só aqui foram 9 validações, tá? Depois você vai pegar esse cara, validar com essa, com essa, com essa, com essa, com essa, com essa e com essa. Só que foram mais 8 validações. Depois ele vai pegar essa, validar com essa. Então são 7. Então 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5, 4, 3, 2, 1. Dá bastante. Vou fazer essa conta aqui agora. Tá ok? Mas a lógica dessa estrutura é essa. Pegar sempre um valor e comparar com os próximos para identificar ali o menor valor e já manter isso ordenado. Certo? Eu fiz aqui o código só para vocês terem uma noção de como implementar isso do zero, tá? Então vamos lá. Foi declarado aqui a função, então, selection sort. Aqui está da mesma forma que está aqui nos slides, tá? Eu, na verdade, só implementei algumas coisas aqui a mais, que foi o acréscimo dessas duas variáveis aqui, ó. Essa daqui é para controlar a quantidade de comparações. Deixa eu só colocar aqui, comparações, tá? E essa daqui para armazenar aqui a quantidade de modificações. Vou fazer só dessa vez aqui para ficar mais claro, perfeito? Então aqui, ó, nós temos a função selection sort, ela vai receber um vetor e o tamanho desse vetor. Tem as variáveis aqui, variável i para controlar um loop, variável j para controlar outro loop, variável x para servir como uma variável auxiliar para as modificações ali de valores dentro da estrutura de vetor. E as variáveis aqui que eu criei depois para fazer um monitoramento aqui dessa função, certo? Então aqui nós temos os dois loops, a validação, né, a condição para validar se aquele valor ele é maior do que o próximo. Aqui, se ele obedeceu a condição, ele vai executar a troca. Executando a troca, aí eu vou adicionar um valor, um a mais aqui na modificação, tá? Nos modificadores. O modificador aqui começa com 0. Na medida que foi executada uma modificação, ele é incrementado em mais 1, tá certo? Então esse cara aqui ele vai ser variável. As modificações vai ser variável de acordo com as posições dos valores no vetor. Se eu já tiver um vetor ordenado, digamos que o vetor que eu tenho ali é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai ter nenhuma modificação, certo? Porque ele já está ordenado, mas ele vai ter as comparações. As comparações elas vão sempre existir aqui nessa estrutura, tá certo? E aqui eu fiz um printf para cada modificação, na verdade para cada loop, né, para cada vez que ele fazer ali uma execução do loop, ele apresenta para mim o vetor, né, a estrutura do vetor. Então a gente consegue visualizar ali cada execução desse loop, como que está a estrutura do vetor. E para cada vez que ele executou aqui a comparação, tá? Então esse comparações ele ficou fora do if porque ele tem que ser incrementado mesmo que não entre dentro do if, porque ele está contabilizando as comparações, tá? Então o if foi executado, a comparação aqui ela é implementada para saber que foi feita uma comparação, tá? Só a modificação que é implementada somente se entrar aqui dentro do if e ele realmente fazer a troca ali, certo? Então isso aqui é só para apresentar o vetor e no final aqui ele imprime o resumo, tá? Esse finalzinho aqui, ó, ele está fora dos dois loops. O primeiro loop ele começa aqui e termina aqui, o segundo loop começa aqui e termina aqui dentro. Então aqui nós temos um resuminho, selection sort, quantas comparações que tiveram e quantas movimentações que tiveram também, certo? Na função main, eu criei aqui um vetor chamado r, tá? Não identifiquei a quantidade de valores para ele, porque eu já atribuí a quantidade de valores aqui direto, tá? Então aqui o que acontece? Manter isso aqui dessa forma vai facilitar pelo seguinte, ó, eu posso colocar aqui mais valores que a minha estrutura vai funcionar independente da quantidade de valores que tiver aqui dentro, tá? Então é um array ali aberto. Então nós dilmamos aqui no código agora, nós não deixamos nenhuma meta para esse array aqui, né? E aí quando alcançar a meta a gente dobra ela, então coloca mais números aqui, perfeito? Então dessa forma eu declaro um array já passando os valores para ele e essa quantidade de valores ela pode ser aumentada ou diminuída sem interferir nos demais aqui, tá? Só que tem mais uma linha aqui, ó, que
tem que existir para que isso seja possível, né? Para a gente ter uma dinamicidade aqui nessa questão do tamanho do vetor. O que está acontecendo aqui? Nessa variável eu estou determinando o tamanho desse vetor, já que eu não determinei aqui, né, um tamanho 50, um vetor de tamanho 50, por exemplo, está em branco. Então o que eu fiz? Eu criei uma variável aqui chamada length, ou tamanho também, né? Fica mais claro. Bom, o que essa variável vai receber? Tem uma função no C aqui que serve para medir a quantidade de bytes de um dado. Tá? Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu medi a quantidade de dados que tem dentro do array, dessa estrutura aqui. E ele me devolve esse tamanho no formato do valor, por exemplo. Como assim, né? Como assim? Ele vai medir de acordo com o tipo de informação. Por exemplo, aqui nós temos valores inteiros. Cada valor inteiro ele ocupa uma quantidade de 4 bytes. Tá? Então, por mais que esse valor inteiro aqui seja só 6, ele só tem uma casa decimal, ele ocupa na memória 4 bytes. Tá? Inteiros ocupam 4 bytes. Char ocupa 1 byte. Se for uma string ali, ela vai ocupar vários bytes. Se for uma string de 100 caracteres, vai ocupar 5 bytes. Tá certo? Um byte ali para cada caractere. Ok? Então, o que ele está fazendo? Ele está medindo todos os bytes dessa estrutura. Então, eu passei AR aqui, ele vai pegar toda a estrutura, vai identificar o tamanho de bytes que tem aqui dentro. Então, ele vai somar 4 bytes, mais 4 bytes, mais 4 bytes, até o finalzinho aqui, tá certo? Aqui eu não sei, mas supondo que tenha 20 números aqui, né? O total do tamanho aqui vai ser 20 vezes 4, vai dar 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 80 bytes. Depois ele vai dividir essa quantidade aqui total de bytes pelo tamanho de cada casa, de uma casa só, na verdade, tá? Então ele está passando aqui, ó, eu quero que você retorne para mim o tamanho de bytes da casa 0, que é esse cara aqui. Esse cara tem 4 bytes. Então ele vai dividir 80 por 4, que daí vai dar 20, né, que é a quantidade de valores que tem no array. Eu não sei se é 20 que tem aqui não, tá? Só um exemplo. Eu vou deixar aqui de novo em 10 casas, só para não interferir nos demais aqui. Perfeito, então nós temos aqui 10 casas, vão ser então 40 bytes dividido por 4, 10, certo? Depois, aqui eu só fiz uma impressão desse vetor antes de ordenar, então o array de origem, para eu visualizar ele antes e depois. E aqui eu chamo a função de ordenação, passando o meu array, tá? Lembrando que o array, ele por si, ele já é uma estrutura que é bem parecida com um ponteiro, tá? Então, quando eu mando somente um nome aqui, ó, ar do vetor, eu estou mandando o endereço de memória desse vetor, tá certo? Quando eu mando a casa 0, né, o índice 0, ele aponta para o endereço de memória onde estão armazenados todos os valores ali daquele vetor. Então, somente assim ele manda o endereço de memória. Só para deixar mais claro, quando eu trabalho com ponteiro, o ponteiro ele armazena endereço de memória de variáveis, certo? Quando a variável é uma inteira, ou é uma string, ou uma char, né, ou um float, para eu passar o endereço de memória da variável, eu preciso colocar aqui na frente o e-comercial, ok? Para passar esse endereço de memória da variável. Porém, o array, né, essa estrutura de dados aqui, eu não preciso colocar esse e na frente, esse e-comercial na frente. Basta eu colocar somente o nome aqui do array sem os colchetes, que ele já vai passar o endereço de memória do nosso array aqui, tá? E esse endereço de memória, ele vai vir aqui, ó, para esse cara, para esse ponteiro aqui. E aí ele vai pegar os dados que estão sendo armazenados aqui, tá? E modificar aqui dentro dessa estrutura. Então, modificando aqui dentro da função, automaticamente modifica aqui dentro da função main, porque eu estou trabalhando com o endereço de memória e não com o array, né? Não passando o array como parâmetro, mas sim o seu endereço de memória. E, por fim, o segundo parâmetro aqui, o length, que eu mudei o nome dele aqui, né, para tamanho. Eu tinha mudado e voltei.
tamanho. Então eu passo o endereço de memória do array e o tamanho desse array. Então aqui são 10 posições, ele vai mandar o 10 aqui, tá certo? E por fim ele vai imprimir esse array ordenado, tá? Só vai fazer a impressão dele sequencialmente ali mesmo, porque ele já vai estar ordenado. Perfeito? Agora vamos fazer um teste aqui. Vou compilar, deu erro. Perfeito. Ah, isso, eu troquei aqui as variáveis e esqueci de modificar aqui. Comparações e modificadores. E que mais? Ah, tá. Mudei o variável aqui, tamanho. E aqui também. Agora acho que vai. Deixa eu fechar aqui. Só passar para vocês aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó. Como eu coloquei aqueles prints lá, tá? Aqui na função mesmo, ó, coloquei um print aqui em movimentação, imprimindo o array, certo? Na verdade eu coloquei esse aqui, né, para imprimir a movimentação. Só que para cada vez que esse loop foi executado, ele imprimiu para mim o vetor. Então aqui, ó, eu tenho a impressão da origem, que é esse cara aqui, e aqui eu tenho a impressão da movimentação, que é esse cara aqui, para cada vez que esse loop aqui é executado. Eu vou fazer mais uma coisinha aqui, eu vou colocar uma variável aqui, cont recebe 0. Para que isso? Para fazer um contador aqui. Só colocar aqui, ó, %d, só para a gente ter a quantidade de vezes que esse loop executou aqui, tá? Então, %d, movimentação, aqui na frente, a variável cont, e depois eu vou dar uma incrementada nele aqui. Perfeito. Deixa eu fechar aqui e executar de novo. Então, o que aconteceu de diferente aqui agora? Antes da mensagem de movimentação, a gente vai ter aqui, ó, o cont. Ele começa em 0, tá? E vai aumentando aqui, ó, as movimentações. Vou fazer mais uma coisinha aqui, só para... Deixa eu ver, modificadores, modificações... Só para saber quando que foi modificado ou não. Sim. Modificadores, comparações... Tá, vou fazer o seguinte. Mete na posição 1. Tá, esse cara aqui, ó, eu vou imprimir ele aqui dentro. Se caso houver uma modificação, eu vou imprimir essa movimentação aqui com um asteriscozinho, 2 asteriscozinhos, só para ficar destacado, tá? Se não tiver movimentação, então eu vou imprimir ele aqui normal, sem os asteriscos, tá? Então ele vai imprimir aqui a mensagem de movimentação, continuar imprimindo o vetor, só que se houve uma movimentação de fato, ele vai vir com asterisco, se não, ele vai vir em branco, tá? Só para eu visualizar com certeza aqui as movimentações que foram feitas. Feito. Vamos lá. Então, array de origem aqui, 653 total. Na primeira vez que ele rodou, ele analisou esse 6 com 5. 6 é maior do que 5? Sim. Então ele trocou os dois aqui, ó, né? Depois ele analisa esse 5 sempre com a primeira casa, tá? Ele vai percorrer a primeira casa com todas, depois ele vai para a próxima. Depois ele analisou 5 com 3. 5 é maior do que 3? Sim. Então ele troca aqui, faz a movimentação, tá vendo? Troca 3 com 5. Depois ele vai analisar 3 com o próximo, 9. 3 é maior do que 9? Não. Então não teve movimentação, tá vendo? Depois vai analisar 3 com 8, 3 com 7, 3 com 4, 3 com 2. O 3 com 2 ele vai estar por aqui, ó. 3 com 2. Então houve aqui a movimentação.
o 2 veio para cá e o 3 foi para lá, tá certo? E isso vai acontecendo consecutivamente, tá? De acordo com os loops ali. Ó. Então foram feitos 44 aqui, tá 44, só que eu comecei com 0, tá? Então são 45 movimentações. Comparações, na verdade, tá? 45 comparações e movimentações foram só essas que estão aqui com um asterisco. 1, 2, 3, 4, tal. São essas 28 movimentações aqui, tá certo? Lembrando que essa movimentação ela varia de acordo com a posição de cada numeração aqui no vetor de origem, tá certo? Se o vetor tiver já ordenado, essa movimentação aqui vai ser 0, não vai ter nenhuma se ele já tiver tudo ordenado, tá certo? Perfeito. Vou só fazer um teste aqui, colocar os valores já ordenados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou executar aqui de novo. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó, o vetor, array de origem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? As comparações foram feitas, tá certo? Ele vai sempre comparar, né? Primeira casa com a segunda, primeira com a terceira, primeira com a quarta, primeira com a quinta e assim até o infinito e além. E no final aqui, ele deu para nós aqui o relatório, né? Comparações foram feitas 45, movimentações 0, porque não tinha muita coisa, não tinha nada para ordenar, então não teve nenhuma movimentação, certo? Então isso aqui define para nós como que a estrutura ela se comporta, tá? A gente vai fazer essa comparação aqui com as outras estruturas aí que a gente vai manipular também, tá certo? Perfeito, então até agora vimos o Selection Sort. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me perguntar depois no WhatsApp lá, tá? Depois a gente vai ver algumas estruturas mais avançadas e mais complexas de ordenação. Essas aqui são as mais simples. Perfeito? Vamos lá então continuar aqui. Selection Sort. A próxima aqui é o Bubble Sort. O Bubble, deixa eu só passar mais um slide aqui. Aqui. Ele é simples, assim como o Select Sort. Tá? Também serve para fazer uma ordenação ali. E ele vai fazer sempre a comparação de um elemento com todos os seus posteriores. Tá? Então ele é bem parecido ali com o Select Sort. Ó, se você visualizar aqui, ó, o que ele faz? Ele compara ali o primeiro elemento com os demais, só que ele vai ordenando de trás para frente. Ele vai colocando o maior na última posição, o segundo maior na penúltima posição, o terceiro maior na antepenúltima e assim consecutivamente ali até finalizar toda a ordenação. Tá certo? Então ele é parecido com o Select, mas ele começa ordenando dos maiores para os menores. Ele não fica na ordem decrescente, tá? Ele mantém a estrutura na ordem crescente ali também. Isso depende de como você manipular o código. Né? Você pode fazer tanto crescente ou decrescente, mas ele sempre vai começar do final para o começo. Essa diferença aí do Bubble para o Select, tá? Então, ó, se você analisar aqui, a estrutura é bem parecida, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo... não dá para colocar ali os dois juntos. Mas, o que nós temos de diferente aqui? Ó? Na outra estrutura, no Select, o I começava com 0 e o J com I mais 1. Agora, aqui no Bubble, o I começa com tamanho menos 1. Ou seja, eu vou começar de trás para frente. Então, eu vou pegar o último valor e vou comparar com os demais. Tá certo? Então, a minha variável ali, I, do primeiro loop, começa com o tamanho menos 1. Então o tamanho é 10, ele vai começar com 9. Tá? Então ele vai pegar aqui, ó, esse camarada aqui, tá? Ó, vetor na posição J. Quem que é J? 0. Ele vai pegar esse cara aqui e comparar com o vetor na posição J mais 1, que é o próximo. É isso mesmo? J mais 1. Isso. Vai ordenar. Alguma coisa errada aqui não está certa. Deixa eu ver o J mais 1. J mais 1. Eu acho que é alguma coisa que eu fiz aqui. Mas esse deixa eu testar aqui para ver se ele está funcionando. O Bubble.
J mais 1. I recebe tamanho. Vetor na posição J, vetor na posição J mais 1. Deixa eu testar isso aqui para ver se está funcionando. Tal, 653. Então, 653. Tá funcionando. É isso mesmo. J mais 1, J mais 1. Vamos pegar do 0 com 1. 0 com... Só um pouquinho aqui, que eu acabei me perdendo um pouco nessa estrutura. Bom, é o seguinte, essa estrutura aqui, vou ter que modificar ela, tá? Ela funciona, porém, ela está funcionando de um jeito que não é da forma correta para o Bubble Sort. Ele está ordenando, mas ele ainda está ordenando do começo para o final, tá? Então eu vou fazer uma alteração aqui, só para ele começar do final para o começo. O que eu tenho que fazer? A minha verificação aqui vai ser eu vou validar a primeira casa, que está aqui no J, com a última casa que está aqui no I. Então, ao invés de ser J mais 1, eu vou trocar aqui por I. Tá? Aqui também, J. Onde for J mais 1 aqui tem que ser I. Tá, J mais 1, I. Perfeito. Acho que só isso aqui vai resolver. Então, o que acontece? Ó, o meu loop ele vai começar do tamanho do vetor. Então, vai começar da última casa. Tamanho menos 1, na verdade, né? Da última casa, casa 9. E aí, o meu segundo loop ele vai começar do começo, da posição 0. E aí eu vou fazer essa comparação da última casa com a primeira, da última com a segunda, da última com a terceira, da última com a quarta, e assim sucessivamente, porque a ordenação ela começa de trás para frente. Tá? Então, na primeira vez, ele vai comparar a primeira casa com a última, depois ele vai comparar a segunda casa com a última, a terceira com a última, e assim sucessivamente. Lembrando que esse I aqui, ó, ele fica permanente até que esse loop seja finalizado, tá? Então, o que permanece é esse cara e esse aqui ele vai variando de acordo com a execução desse loop. Caso ocorra, né, a condição ser verdadeira, né, da última casa ser maior do que a primeira ou a segunda, é feita então a substituição. Então a variável auxiliar recebe a primeira casa recebe a última e a primeira casa recebe a variável x aqui. A última casa, na verdade. A última casa recebe a variável auxiliar, que mantém a primeira aqui. E nós implementamos um a mais aqui no movimentação. Tá? Só quando haver aqui movimentação é que a gente vai modificar esse movimentador. E os comparações são executados toda vez que esse if for executado. Beleza? Agora deixa eu compilar isso aqui. Não deu nenhum erro. Deixa eu ver se trouxe o resultado correto aqui. Então o array de origem 653 tal. Primeira coisa que ele fez aqui, ó, tá vendo? Ele validou o 6 com 1. 6 é maior do que 1? Se for, então troca. O 6 foi para lá e o 1 veio para a primeira posição. Depois, ele valida se o 5 é maior do que 6, se o 3 é maior do que 6, se o 6 é maior... 6, calma aí. Primeiro foi... eu tô pulando aqui, né? Primeiro foi o 1 com 6, o 6 é maior. Depois foi o 6 com 5, 6 com 3. Não, eu tô pulando aqui, ó. Na verdade, ele já faz uma análise lá no vetor e já troca, né? Então aqui, ó, ele já está fazendo 6 com 1, ele já trocou. Então 5 com 6 não precisa trocar. 3 com 6 não precisa trocar. 9, faltou imprimir uma vez aqui. 9 com 6 tem que trocar. Então o 9 foi para lá e o 6 veio para cá. 8 com 9 não precisa. 7 com 9 não. 4 com 9 não. Aí o 10 aqui, né, com 9, troca. Ele não está imprimindo aqui alguma
coisa está faltando imprimir. Deixa eu ver. Ele vai passar por aqui, tem que imprimir. Tem que passar e imprimir. A quantidade de movimentações aqui está correta. Comparações 45. Tá certo. Deixa eu ver. São 10 vezes que ele vai rodar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui. Sinal aqui. Mais. J começa com 0, J mais. J mais. J. Está correto. Vai comparar 6 com 1. Ele já compara e já troca. Então é por isso, ele já está imprimindo porque ele já trocou antes. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui antes da troca. Só para a gente ver o antes ou depois. Vamos lá. Valida 6 com 1, troca. Aí valida 5 com 6, não precisa trocar. Valida 3 com 6, não precisa trocar. Valida, pulei aqui, 6 com 1, troca. 5 com 6, não troca. 3 com 6, não troca. 9 com 6, troca. Então o 6 vem para cá, o 9 vai para lá. 8 com 9, não troca. 7 com 9, não troca. 4 com 9, não troca. 10 com 9, troca. Então 10 vem e o 9 vai. E assim sucessivamente. Tá? Depois que eu bati aqui as 10 vezes, as 10 movimentações, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. A variável i, ela é decrementada. Então ele vai começar a validar esse cara, porque ele já achou o maior número de todos. Então ele vai começar a validar esse cara com a primeira casa, depois esse cara com a segunda, esse cara com a terceira, e assim sucessivamente. Então ele vai diminuindo aqui a escala e validando com uma quantidade menor ali de números. Tá, ok? Mesmo assim, ele ainda faz todas as 45 comparações, porém, o número de movimentações aqui diminuiu, foi para 10. Então, nós já temos uma escala bem menor na questão de ordenação, né? Então, já temos uma performance melhor aqui em uma quantidade menor de números. Eu teria que testar isso aqui com uma quantidade cada vez maior de dados ali para ser ordenado, para ver se realmente isso aqui está tendo muitas vantagens, tá? Vamos colocar ali 100, 200, 400, 500 valores para ele ordenar, para ver se realmente ele está tendo essa quantidade bem menor de movimentação do que na Select Sort, tá certo? Então essa aqui é a estrutura Bubble, de bolha, né, conhecida como bolha. Então a primeira de seleção, essa daqui de bolha. E agora vamos para a próxima estrutura. Então essas duas são bem parecidas, tá? A Insertion Sort. Essa daqui e a próxima, deixa eu ver, não, já é atividade já. Então, a Insertion Sort. Essa daqui é a que a gente vai ver que ela difere um pouquinho, tá? Das anteriores. Essa ordenação aqui, ela é feita por inserção. Então, ele vai percorrer ali todos os elementos, né, da esquerda para a direita, e à medida que ele vai avançando, ele já vai ordenando ali os elementos para o lado esquerdo. Então, esse exemplo aqui remete bem aí como que ele funciona. Ele vai procurar, vai pegar um valor, vai comparar com os demais, depois ele pega esse valor e compara com os próximos até conseguir ir ordenando ali sempre da esquerda para a direita. Tá? E a diferença aqui é que ele vai conseguir diminuir um pouco aí a quantidade de comparações, tá? Porque ele não precisa mais voltar lá no começo e validar com todos, né? Ele volta quase ali num terço do caminho para adiante, certo? Então as comparações aí podem diminuir um pouco. Deixa eu só pegar um exemplo aqui. O código está no próximo slide. Está aqui. Beleza. Então esse aqui é a função
de ordenação aí para o insert sort. Então vamos entender aqui como que funciona. Da mesma forma que o anterior, a gente vai precisar mandar o vetor para cá, tá? E o tamanho desse vetor. Aqui eu estou enviando o vetor direto, não sei porquê, mas beleza. Vamos precisar ali das variáveis controladoras para o last repetição, então vamos precisar de 2 loops ali, né, no caso. Na verdade, aqui eu utilizei um while, então o i, deixa eu ver, o i vai controlar o for ali e o j vai servir aqui dentro do while. E a variável x para armazenar o valor ali que a gente precisar fazer a substituição, né? A variável de backup, ok? Então como que funciona esse cara? Primeiro a gente vai ter um loop aí que vai percorrer todos os valores do vetor, tá certo? Vai começar ali da posição 1 e vai até a posição 9. E aqui, ó, esse cara, ele já vai automaticamente passar essa casa, né, esse valor do índice 1 para a variável auxiliar, tá certo? Vai fazer uma atribuição aqui em J de -1, então eu estou com 2 dados. Eu estou aqui na variável i, eu estou com o índice, com o segundo valor, e na variável j eu estou com o primeiro valor. Então só para a gente fazer uma análise disso aqui, tá? O vetor aqui, ó, ele começa com o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, eita pega, 6, 7, 8 e 9. Certo? O meu loop, ele vai começar de 1 e vai até o 9. A minha variável x aqui, ela já vai receber o conteúdo do vetor na casa 1, que é o 5 aqui. Então x vai ficar com o valor 5. Tá? E o j vai receber i menos 1. Então o i vale 1, menos 1, 0. Então o j vai manter ali o índice da primeira casa, certo? E aqui no while, esse while ele vai vir fazendo uma conta ali, né, invertida. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Enquanto a minha variável, que estou mantendo ela na auxiliar ali, né, a 5, for menor do que o vetor na posição j, o j aqui na casa 0. Então a primeira casa, ele vai fazer uma comparação das duas casas, da primeira com a segunda. Se isso aqui for verdade, né, se o índice 1, o valor do índice 1 for menor do que o valor do índice 0, vai haver a substituição. Então o vetor na posição j mais 1, j é 0, mais 1 vai ficar 1, né? Vetor na casa 1 vai receber vetor na casa 0. E o j vai ser decrementado. Então de 0, de 0, né, vai para menos 1. Tá certo? E o vetor aqui na posição j mais 1, o j está em menos 1, menos 1 mais 1 vai para 0. Então o vetor na posição 0 recebe x. Então o que aconteceu aqui? Ó? O x era 5. Vetor na posição 0 recebe 5. Então 5 vem para cá. E aqui anteriormente havia feito a substituição, né? Vetor na posição j mais 1, que é a casa 1, recebe vetor na posição 0. Então, na casa 1 aqui, ele tinha recebido o valor 6. Então esse while ele vai ser executado uma vez e volta aqui para o for. O i vai ser incrementado, então ele vai para 2 agora. Deixa eu armazenar, deixa eu fazer uma tabelinha aqui. O i vai para 2. J. Caneta. Tá. O i vai para 2. O x vai para vetor na posição 2. Na posição 2 aqui é o número 3. Então x vai para 3. Mas, gente, que negócio zoado isso aqui. Caneta. X. 3. Perfeito.
E o j vai receber i menos 1. O i é 2, então o j vai para 1. Okay? Enquanto x, que é 3, for menor do que vetor na posição j, que é 1, 3 é menor do que vetor na posição j, vetor na posição 1 é 6. Então isso é verdade. Né? Vai haver a substituição. Então vetor na posição j mais 1, aqui j é 1, vai receber vetor na posição j, j mais 1 é 2, né? Vetor na posição 1 mais 1, que é 2, então essa casa aqui vai receber vetor na posição j, que é 1, então 6 vai vir para cá, certo? E o j vai ser decrementado, então o j aqui vai para 0. Vai voltar aqui na condição, né? X, o x é 3, é menor do que vetor na posição j? O j é 0. Então 3 é menor do que vetor na posição 0, que é o 5 aqui? Sim. Então vai fazer a troca novamente. Vetor na posição j mais 1. J é quanto? 0 mais 1 vai para 1. Vai receber vetor na posição j, que é o 0. Então 5 vai vir para cá, no lugar do 6. Então aqui era 6, aqui também ficou 6, aqui agora ficou 5, então esse 6 saiu daqui. J vai ser decrementado, então o J agora passa para menos 1 e volta aqui para o while. X é menor do que vetor na posição J. É isso mesmo? Isso. Vetor na posição J. J vai ficar menos 1. Está errado. Alguma coisa errada não está certa. Vamos começar de novo isso aqui. Deixa eu apagar essas anotações aqui. E começar de novo esse debugs on the table aqui. É muito ruim poder escrever, não poder ficar apagando com facilidade, né? Então a gente se perde fácil. Deixa eu pegar aqui de novo, caneta. Então vamos começar de novo aqui, ó, comigo. Posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu apagar esses outros aqui. 7, 8, 9. Perfeito. Vamos lá então. O meu loop começa aqui com i valendo 1. Deixa eu fazer uma i, j, que mais? E x. Então agora toda troca de valor eu vou apagar aqui para mim não me perder de novo. Então o i começa valendo 1. Tá? O tamanho aqui é 10. Né? Então o i começa valendo 1. X recebe vetor na posição i, que é 1 aqui. Então x vai receber vetor na posição 1, que é 5. Então o x aqui vai valer 5. O j vai receber i menos 1. Então o i aqui é 1, menos 1, 0. Perfeito. Enquanto o x, que é 5, for menor do que vetor na posição j, vetor na posição j, aqui 0, j está valendo 0. Vetor na posição j é 6. 5 é menor do que 6? Sim, né? X é 5, vetor na posição j é 6. Deixa eu anotar aqui. 6. É menor? Sim. Então, vetor na posição j mais 1. Quem que é j mais 1? J aqui é 0. Mais 1 vai ser esse cara aqui. Ó. Vetor na posição j mais 1 recebe o vetor na posição j. J é quem? 0. Então, o 6 vai vir para cá. Tá? Aqui vai ficar um 6 do ladinho aqui. 6. O 5 já era. Então, nós temos 6 e 6. O 5 está armazenado lá em x. O j vai ser decrementado. Então, o j aqui ele passa a ser 0 menos 1. Isso. Enquanto x for menor do que vetor na posição
J, que é menos 1, isso aqui não vai ter valor nenhum, né? Ele vai ficar nulo. Deixa eu ver se esse trem tá certo aqui. Compilar. Tem umas coisas que eu faço que até eu duvido. Deixa eu ver aqui. Cadê a função? Vetor na posição J. Vetor na posição J mais 1. Vetor na posição J, J menos menos. Conto X. Deixa eu ver aqui a ordenação, 6539874. Ele vai validar esse cara com esse com esse. É isso mesmo. Tá. Vamos lá, só pra gente entender. Esse aqui ele é um pouquinho mais complexo, tá? Eu vou analisar ele já com o resultado aqui da compilação. Talvez fique um pouco mais interessante. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu mantive aqui também o histórico dessas execuções, tá? Para cada vez que ele fizer uma comparação, então ele entrou no while aqui, ele fez uma comparação. Então ele vai ser contabilizado e vai imprimir aqui o vetor. Ele fez uma troca, né, que está passando. Na verdade ele não executa uma troca igual era feita anteriormente, tá? O que acontece aqui? Ele automaticamente, quando ele faz a comparação de um valor com o próximo, ele já armazena aquele valor na variável auxiliar, tá? Que é esse backupzinho aqui. Então ele sempre vai receber valor na posição do i. E esse valor na posição do i ali, ele vai ser comparado com as próximas casas. Quando ele for substituído, tá, o x já está salvo. Então o backup já é feito aqui anteriormente. Então essa troca ela é feita separada, tá? Não é feita junta igual era feita aqui no método Bubble e no Selection Sort. Tá? Então dentro do while aqui, ó, ele passa na verificação. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar a troca, sendo que o backup já foi feito aqui. Aí eu contabilizei aqui só para manter o histórico. Tá? Quando essa condição aqui não for mais obedecida, né, no caso ali, quando o vetor na posição menos 1, né, vetor na posição menos 1 ele não tem valor, é um valor lixo. Então essa condição aqui ela vai ser anulada. Então, ele vai sair desse loop, tá? E vai para essa próxima linha, que é onde eu acrescento o valor que foi substituído, né? O valor que foi substituído ele recebe, ou, na verdade a posição do valor que foi substituído, ele recebe ali a variável x, que é auxiliar. Tá? Agora, como que funciona isso aqui? Eu fiz um desenhozinho aqui no Paint para exemplificar melhor. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui. Vamos ver se eu consigo traduzir isso aqui. Bom, essa aqui é toda a execução daquele históricozinho que eu gerei lá. Tá? Então, na primeira vez, o que aconteceu? Ele fez uma comparação aqui, ó, do valor... Deixa eu pegar um lápis aqui, vermelhinho. Ele fez uma comparação do valor 6 com o valor 5, certo? Só que automaticamente a variável x ela já recebe esse valor aqui, ó, como um backup, tá? Ele identificou então que esse valor 6 ele é maior do que o 5, na verdade o 5 é menor do que 6. Então foi feita a substituição e ele manteve aqui, ó, os valores substituídos, sem aquela troca, tá? Só no próximo passo é que ele então passou o conteúdo de x para o índice que foi substituído, tá? E aí nessa mesma linha ele já faz uma comparação, já, o x, né, a variável x, ela já é implementada para o próximo valor. Então inicialmente o x começou com 5, fez a troca, na próxima movimentação o x já pega o próximo valor ali, ó, como backup, tá? Porque isso aqui ele diminui a questão das comparações.
No mesmo momento em que ele faz a troca, ele já pega o próximo valor para ele já ser comparado com o próximo. Então ele diminui um pouco ali as comparações dessa forma. Tá? Então mantendo o 3 aqui em backup, ele vai fazer a comparação novamente, de 6 com 3. Né? 6 é maior do que 3? Sim. Então ele já faz a troca aqui, né, de 6 com 3, e ele já volta fazendo a comparação de novo com o anterior. O 3, o 3 que está lá em x, né? Ele é menor do que, na verdade ele vai verificar o contrário. O 5 é maior do que o valor que está contido em x? Se sim, ao invés de ele colocar aqui o valor de 6, que ele fez a substituição, ele já vai jogar o valor de x. Tá? O 6 já está no lugar dele, o 5 aqui tinha sido substituído. Para ficar evitando aquela questão de várias substituições de valores, ele já volta comparando, né? Ele vai fazendo uma comparação, e aquele while, essa parte do código aqui, ó, deixa eu pegar no slide que eu acho que está mais melhor. Essa parte, ó, o que acontece? O for, ele vai para frente, ele vai comparando para frente. E o while, ele vem comparando de volta, para trás. Então ele compara uma casa com a próxima, se houve substituição, ele volta fazendo a comparação daquela casa que foi substituída com as anteriores. Se caso aquela casa, aquele valor que foi trocado for menor do que um anterior, ele é substituído até a primeira casa. Tá? Então ele vem trocando e volta trocando também. Então é o que está acontecendo aqui. Ó. Ele armazenou o valor de 3, fez a substituição, já validou se o 3 é menor do que o 5, que era a casa anterior. Como era, ele já fez aqui a troca. Tá? E na próxima movimentação, ele já armazenou o valor de 8 ali. Na verdade, ele veio aqui, ó, armazenou o 3 e validou o 6 com o 9. Né? O 6 é maior do que o 9? Não. E aí, na próxima movimentação, ele valida 9 com 8. Nesse caso aqui, o 9 é maior do que 8. O 8 vai para a memória, vai para x. Na próxima movimentação, essa troca é efetuada, não é uma troca, é só uma substituição. O valor de x é passado para o valor lá do vetor na posição j. Não? E esse cara volta sendo comparado. Então, ao invés de já fazer a substituição, colocar o 8 no lugar aqui, ele volta comparando. Né? Esse 8 ele é menor do que 6? Nesse caso aqui, não. Então, o 8 não precisa ser substituído aqui no 6. Nesse caso, o 8 já vai ficar nessa posição, né, que já foi feito aqui embaixo. Nesse caso, não tem mais necessidade de eu fazer a validação do 8 com as demais. Como ele não é menor do que 6, ele não vai ser menor do que as demais. Então, a validação para por aqui. E ele já valida aqui o 9 com o 7, com a próxima casa. E o 7 vai para a variável x. E aí ele volta fazendo essa validação de novo. Né? O 9 vai lá para o 7 vai para a variável x. Depois, na hora de voltar esse valor, né, para a casa que ele teria que ver, que era essa, ele já verifica se o 7 é menor do que o 8. No caso é menor do que o 8. Então, ao invés de voltar o 7 para o lugar do 9, ele substitui aqui o 8, né, a casa 9 pelo 8, e passa o valor 7 para o lugar do 8. Tá vendo? Então, qual que é a lógica dessa solução? Ao invés de fazer várias trocas, igual era feito no Select e no Bubble Sort, ele não fica fazendo as trocas. Né? Ele compara o valor com o próximo, ele volta fazendo uma análise. Eu preciso trocar esse valor com outros? Se for preciso, então ao invés de eu fazer aquela substituição, passar um valor para auxiliar, né, passar para a próxima casa, eu vou validando esse valor com as demais. Quando eu achar o lugar dele, aí sim eu faço aquela troca com o auxiliar lá, e eu pego o valor da auxiliar e passo para a casa ali onde ela precisa ficar. Tá? Então ele sempre vai fazendo essa validação para frente e para trás. Ó, olha a próxima aqui. Ó. Ele chegou no 4, blá blá blá. Agora a próxima casa que era o 2. Ele foi validando, chegou aqui na frente 10 com 2, que era isso aqui. O que ele fez? Ele identificou que 10 é maior do que 2, o 2 foi para a variável x, né? O 10 passou para frente,
Ao invés de 2 passar para cá, o que ele fez? Valida se 2 é menor do que a casa anterior, que é 9. No caso é. Então o 9 aqui, essa casa, né, recebe o valor de 9. Passa o 9 para cá também. Ao invés de ainda voltar o 2 para cá, o que eu faço? Eu valido o 2 com a casa anterior, que era o 8. 2 é menor do que o 8? Sim. Então o 2 teria que passar para cá, mas o que eu faço? Eu repasso a casa do 8 para a anterior. Em vez de colocar o 2 aqui, eu valido o 2 com a casa anterior, que era o 7. 2 é menor do que 7? Sim. Então eu faço o mesmo processo. E eu vou fazendo isso até chegar no lugar que realmente é dele. Tá? Quando ele chegar no lugar dele, aí a variável auxiliar entra em ação, passando ali para aquela casa. E isso é feito aí várias vezes. Então, o que acontece nessa metodologia? Eu evito aqui algumas trocas, tá? Isso aí é visível. Porém, quando a troca está muito para o final, eu acabo fazendo várias trocas aqui na volta, tá? Mas, mesmo assim, mesmo dessa forma, fazendo as trocas na frente, voltando fazendo várias trocas ali, eu ainda consigo diminuir muitas movimentações, tá? Então, o que aconteceu aqui? Aqui foram feitas 28 comparações, né, ao total. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Na verdade, esse contador aqui eu acho que está errado, tá? As comparações aqui foram mais. Tá? Para cada linha dessa aqui é uma comparação. Então ele acabou fazendo aqui 37 comparações. Só que as movimentações foram menos. Ok? Isso aqui eu acho que está desatualizado. Deixa eu executar ali o código, só para a gente visualizar certinho o quanto que foi de cada aqui. Aqui, as movimentações são as mesmas que estão lá, tá? O que muda aqui é só esse históricozinho aqui. Então, comparações. Foram 37 comparações e 37 movimentações. O que é a desvantagem desse sistema? Deixa eu voltar aqui no exemplo. Por mais que não haja necessidade aqui de fazer a troca, né, de fazer a substituição, o que ele faz? Nessa casa aqui, o 8 ele acaba recebendo ele mesmo. Por quê? Lá na comparação, quando chega aqui, ele vai validar. O 8 é menor do que 8? Não. Aí ele vem aqui embaixo e o 8 recebe o 8. Tá? Então não faz muito sentido. Ele recebe aqui, a variável recebe o 8 e aqui embaixo ele recebe ele de novo. Então é uma movimentação desnecessária. Tá? Então mesmo que não precise fazer ali uma substituição, ele acaba atribuindo ele para ele mesmo. Tá? Então isso aconteceu aqui nessa linha, e isso aconteceu aqui nessa linha também, do 2. Quando ele analisa se o 2 é maior do que o 1, aqui. Né? Agora quando ele analisa com 10 ali, aí ele não tem essa necessidade. Deixa eu ver, 10 com 2, 10 com 2, 10, isso. O 1 vai ser aqui na frente. Tá ok? Então tem essa pequena desvantagem aí. Mas ele acaba fazendo aqui a ordenação, diminui também a quantidade de movimentações, tá? Bem menor do que a primeira lá. Deixa eu ver quanto que era mesmo. Não, na verdade ele tem mais movimentações, né? Aqui nesse caso ele não foi muito bom não a performance dele, tá? As comparações aqui ele diminuiu, o Selection Sort e o Bubble Sort, eles fizeram 45 comparações, mas o Bubble fez 28 movimentações. Na verdade, isso aqui também está desatualizado, né? O Bubble, como eu modifiquei ele, para ele fazer a comparação invertidamente, ele diminuiu a quantidade de trocas. Ele foi para 10 aqui, depois eu vou atualizar isso lá. Então fez 45 comparações e 10 movimentações. Então o insert ele não foi tão mais eficaz assim do que as outras estruturas. Né? Mas para cada problema, cada uma das soluções aqui vai atuar de uma maneira diferente. Tá? Então, às vezes para uma solução, para um problema, aí a melhor solução vai ser o insertion.
Para outro problema, o bubble vai ser a melhor solução. Tá? Depende muito do que vai ser resolvido ali para aplicar essas ordenações. Beleza? Bom, sobre as ordenações que a gente ficou de ver nessa aula de hoje aí, seriam somente essas três, tá? Select, Sort, Insertion, Select, Bubble e Insert. E aí eu vou deixar uma atividadezinha para vocês. A próxima, se vocês quiserem já dar uma pesquisada, vai ser o Sort, Merge, Sort e eu não lembro o nome da outra agora, mas depois eu passo para vocês. Tá? Então aqui, ó, qual que vai ser a atividade de vocês aí para fazer entregar até a próxima semana? Vocês vão desenvolver um algoritmo, tá, para trabalhar essa questão das ordenações. Então vamos lá. Desenvolva um algoritmo que solicite ao usuário o tamanho de uma lista. Então o vetor ele vai ser meio que estático. Não é estático, mas dinâmico. Né? Ele vai ser dinâmico, mas estático ao mesmo tempo. Como assim, professor? É porque quando o vetor ele é dinâmico, ele vai implementando na medida que vai sendo necessário novas atribuições. Né? Então, para isso, a gente trabalha com alocação dinâmica de memória. A gente não viu isso ainda. Então, a gente não vai trabalhar com isso agora. Então, o que vocês vão fazer? Solicitar para o usuário o tamanho de um vetor, o tamanho de uma lista ali inteiro, e depois que ele te informar esse valor, aí você vai declarar uma variável, né? Você vai declarar uma variável para receber esse valor. Depois que ele informou esse valor, você cria um vetor passando essa variável ali como a quantidade de índices que aquele vetor vai ter. Então, é uma forma mais simples de você fazer isso, tá? O usuário que vai ter que informar a quantidade de posições ali para aquela lista. Depois, você vai ter que preencher essa lista com valores inteiros em todas as posições. E aí eu recomendei que utilizar a função rand para isso. O que é a função rand? É uma função randômica que gera números aleatórios. E você vai pesquisar aí como que utiliza essa função, vai criar esse vetor, vai fazer um loop ali para preencher todas as posições desse vetor. Se a pessoa digitou ali 100, vai criar um vetor de 100 posições e vai colocar 100 valores aleatórios lá, ok? Depois, feito tudo isso, essa aqui é a primeira parte. Você vai imprimir essa lista dos valores gerados. Então, essa aqui é a segunda parte. Você vai imprimir o vetor na tela. Só para ficar igual a gente fez aqui nos exemplos, tá? A array de origem, né? o vetor que foi gerado, certo? E depois é que vem a parte mais legal. Você vai imprimir essa lista ordenada na ordem crescente. Então isso aqui a gente já fez. Vocês vão ter os códigos aí nos slides, né, para vocês consultar também. Então não tá muito tranquilo de fazer isso aqui, tá? Vocês vão fazer a impressão desse vetor aí ordenado, tá? E vocês vão imprimir também a quantidade de comparações que foram feitas e a quantidade de trocas que foram feitas também para cada ordenação, para cada vez que a ordenação foi feita. Então é basicamente fazer a mesma coisa que eu fiz agora, tá? Fazer um método ali de ordenação e aí, na medida que o processo ocorrer ali das ordenações, você vai colocar um contador para contabilizar ali quantas trocas e quantas comparações que ocorreram, certo? Porém, uma observação. Vocês vão ter que implementar no algoritmo todas as ordenações. Bubble, Sort, Insert. Eu coloquei Kick aqui, mas está errado, tá? Eu vou corrigir isso aqui depois. Na verdade é o Select, Sort. Deixa eu já corrigir agora antes que eu me esqueça. Calma aí só um momento. One moment, please. Deixa eu descartar isso aqui. Select, Sort, Insert, Sort e Select, Bubble, Insert. Perfeito. Shift F5. Tá, então aqui está corrigido agora. Vocês vão implementar no algoritmo todas as soluções que a gente viu aqui agora, as três, tá? Select Sort, Bubble Sort e Insert Sort. E aí vocês vão colocar um menu para o usuário escolher qual que é a opção de ordenação que ele prefere, tá certo? E aí vocês vão fazer esse menu
num loop ali infinito. Enquanto ele não digitar uma opção de sair, você vai pedir para ele o tamanho do vetor, você vai gerar os valores para o vetor, você vai imprimir esse vetor na tela ali, o vetor os valores que foram preenchidos, e por fim você vai ordenar esse vetor de acordo com a opção que o usuário escolheu, tá certo? Aqui no próximo slide tem um exemplo. Como que seria então a execução desse algoritmo? Primeiro, você vai mandar para ele uma lista de opções, né? Selecione uma opção do menu. Deixa eu pegar aqui o apontador. Selecione uma opção do menu. Então ali vai ter as opções para o usuário, né? Se ele digitar 1, a ordenação que vai ser feita vai ser por selection. Se ele selecionar 2, a ordenação vai ser por bubble. Se ele selecionar 3, vai ser por insertion. Ok? Depois vai ter aqui a saída, essa saída é a impressão na tela, ele vai informar ali uma das opções. Se ele escolheu ali a opção 2, qual que vai ser a saída? Escolha um tamanho inteiro positivo para a lista a ser ordenada. Então aqui ele vai informar um número inteiro para determinar o tamanho da lista. Então se ele digitou lá 50, 50 vai ser o tamanho do seu vetor, tá certo? Aqui no exemplo foi informado o valor 7. Então a minha saída foi o array gerado com 7 valores ali, a lista ordenada já, e a ordenação que tem que ser executada aqui tem que ser a bubble sort nesse caso, porque ele escolheu a opção 2. Tá? Então essa ordenação aqui ela tem que ser feita por bubble sort. E aqui vai imprimir também a quantidade de comparações e a quantidade de trocas que foram feitas na ordenação por bubble sort. Tá ok? Então bem tranquilo aí a atividade, vocês vão ter uma semana para fazer isso aí. A aula da semana que vem também vai estar liberada para vocês fazerem, tirar dúvidas, tá? Então se vocês durante a semana não conseguiram fazer, ou só não deixe para a última hora, tá? Não deixe para os 45 do segundo tempo. Na próxima aula eu vou estar disponível aí para vocês tirarem dúvidas aí se surgiu alguma durante a semana. Perfeito? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, até a próxima aula. E estudem que o negócio agora vai ficar cada vez mais divertido. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.